Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o Renascimento Cultural. Para estar dando início a esse conteúdo, nada melhor do que definir o que é o Renascimento Cultural. Então, a princípio, o Renascimento Cultural é um movimento muito completo. Ele é um movimento que envolve 3 áreas do conhecimento, que é a área cultural, a área artística e a área científica. Esse movimento ele teve o seu início ali na Europa, basicamente entre os séculos XIV e XVI, e mais especificamente, o berço desse movimento é a Península Itálica, a atual Itália. Aqui uma imagem interessante do homem vitruviano, que representa bem aí a lógica do movimento renascentista, que é a valorização do homem, do humanismo, da razão e da ciência. Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Dando sequência, a gente vai abordar aqui o contexto histórico de surgimento desse movimento renascentista. Então, primeiramente, é relevante destacar que esse movimento ele se deu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no continente europeu, e ele vai colocar, nesse momento, a nova visão de mundo. Que nova visão de mundo é essa? A visão antropocêntrica, que coloca o quê? O homem como posição de destaque, de centralidade em relação a tudo que existe no universo. Por que o homem? Porque o homem ele faz uso da ciência e da razão para explicar as coisas. Aqui uma imagem bem conhecida da maioria aí, que é a criação de Adão de Michelangelo, que é justamente o oposto aí do antropocentrismo, Essa imagem que ela representa a criação, a teoria criacionista, de origem do homem aí na Terra. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho aqui da origem do Renascimento. Como eu já adiantei, a origem desse movimento está relacionada à Península Itálica. Então a gente tem que a Itália é o berço do movimento renascentista. E isso graças a alguns fatores. Primeiro, o desenvolvimento comercial das cidades italianas, que foi motivado pelo monopólio lá no mar Mediterrâneo. Então, a Itália, os burgueses, eles dominavam o comércio ali no Mediterrâneo. Então, a boa parte do comércio europeu que se dava lá com o Oriente, o comércio do Ocidente com o Oriente, passava ali pelo Mediterrâneo, e isso fazia com que os italianos, os burgueses principalmente, conseguissem muito lucro com esse comércio. Consequentemente, isso vai marcar a ascensão dessa classe, que é a classe burguesa, em virtude do desenvolvimento desse comércio. E já que tudo vai bem na economia, vai ocorrer uma prática do mecenato, que a gente vai ver mais detalhadamente no próximo slide, que é o patrocínio às artes. E quem são esses mecenas? Ora, esses mecenas eles podem ser burgueses, podem ser pessoas ligadas ao clero da igreja, ou mesmo a nobreza. E por que esses mecenas valorizavam e patrocinavam artistas em prol do desenvolvimento da arte e da ciência? Em busca de prestígio e poder, principalmente. Falando aqui, definindo o que é o mecenato, a gente caracteriza aqui como a prática de estima produção cultural e artística que consiste no financiamento de artistas e de suas obras. Então, os mecenas, como eu já disse, pode ser um burguês, pode ser um nobre e pode ser uma pessoa ligada ao clero. E o grande objetivo desses mecenas, em praticar o mecenato, é a obtenção do poder e prestígio social nessa sociedade que está se desenvolvendo. Aqui uma obra conhecida da maioria aí, a Mona Lisa, que foi criada aí pelo Leonardo da Vinci. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho das características do movimento renascentista. É o racionalismo, que é a valorização do uso da ciência, da razão para explicar as coisas, O antropocentrismo, que é o homem no centro das atenções aí. O universalismo, que é a descoberta do mundo, O naturalismo, então,
Em algumas pinturas renascentistas é clara a valorização da natureza também, então além do homem há uma valorização da natureza, do hedonismo que está ligado aí ao prazer individual, né? O classicismo, que é o que? A valorização da antiguidade clássica. Então os renascentistas eles são críticos severos, né, à cultura criada ali, parte da cultura criada durante a Idade Média. Então eles valorizam muito a antiguidade, que é um período anterior, né, à Idade Média. E aí o humanismo, que valoriza as ações humanas. Né? Que ações são essas? A ética, a sabedoria, né? Essas são as ações que o humanismo valoriza aí. Tudo girando em torno do homem. Dando sequência, uma parte importante aqui do Renascimento é o Renascimento científico. E aí se destacam 3 cientistas aí, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei e o Giordano Bruno. Todos os 3 contribuíram com seus estudos para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, que diz que o Sol é o centro do nosso universo, contrariando a teoria geocêntrica dita pela Igreja aí, que colocava a Terra como o centro do universo. Lembrando que Galileu Galilei, por ser defensor dessa teoria heliocêntrica, que é a teoria que é comprovada até hoje, que o Sol é o centro do nosso sistema solar e não a Terra, ele foi julgado no Tribunal da Inquisição e ele teve que negar formalmente as suas descobertas para ele fugir, né, de ser colocado, condenado à fogueira aí. Então, para ele não morrer, ele teve que negar essa descoberta dele. Aqui em detalhes aqui, a teoria heliocêntrica, né? O Sol aqui e a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. E aqui a teoria geocêntrica, né? A Terra no centro e os demais astros, o Sol e os planetas que giravam em torno da Terra. Uma teoria que não se aplica na nossa realidade. E esse movimento ele vai chegar ao seu fim por quê? Ele está relacionado ao início da nossa próxima matéria, que é as grandes navegações. Então eu havia falado que os italianos, o comércio italiano, a burguesia, ganhou muito dinheiro através do comércio no mar Mediterrâneo. Então, com a chamada descoberta da América e a existência, a descoberta também de uma rota que contornasse ali o continente africano para chegar às Índias, às regiões produtoras de especiarias, o comércio aqui no Mediterrâneo ele parou de ser utilizado por esses países ibéricos aqui, principalmente Portugal e Espanha. Então, ao invés de passar pelo Mediterrâneo e ter que pagar imposto para os italianos para ir e para voltar, eles encontraram um caminho alternativo, que é contornando o continente africano. É um caminho mais longo, mas imensamente mais lucrativo. E posteriormente, eles chegaram aqui na América estabelecendo um novo comércio. Então o Renascimento ele entra em crise justamente em virtude do início das grandes navegações, com a descoberta da América e a mudança do eixo econômico mundial, que vai deixar de ser o Mediterrâneo e vai passar a ser o Oceano Atlântico. Basicamente o que a gente tinha para falar é isso. Bons estudos para vocês e até mais.